Muito bem, este é Conexão Futura aqui na tela do canal Futura na TV e também estamos na internet, no nosso site que está embaixo da tela para você, futura.org.br/Conexão Futura. Você acessa aí para saber tudo sobre o nosso programa. E a dislexia é um transtorno de aprendizagem definido pela dificuldade em ler e em escrever. E apesar dos primeiros sintomas aparecerem ainda na primeira infância, muitas crianças com dislexia são confundidas com preguiçosas, desinteressadas ou distraídas. O diagnóstico normalmente é feito até o terceiro ano do ensino fundamental, quando começam a ter contato com os primeiros livros didáticos. Ainda que tenham dificuldades na compreensão de textos, pessoas com dislexia possuem grandes habilidades para artes e atividades orais. Não existe cura, mas se a dislexia for diagnosticada precocemente, os sintomas podem ser reduzidos em até 90%. Quem fala mais com a gente sobre esse assunto é a Sheila Leal, que é psicopedagoga e fonoaudióloga. Tudo bem, Sheila? Bem-vindo à Conexão Futura. Tudo bem, Cristiano. Obrigada pela oportunidade. Obrigado a você por conversar com a gente sobre esse assunto tão importante. Como eu disse, um dos principais problemas em relação à dislexia é esse diagnóstico tardio, né? De que forma, então, as pessoas podem ficar atentas a tentar perceber algum tipo de comportamento, algum tipo de dificuldade da criança ainda antes de ela ter entrado na escola? Isso, os primeiros sintomas a gente começa a observar geralmente a partir de 4, 5 anos. A criança ainda na primeira infância, quando ela tem dificuldades em saber cores, numerais até 5, não quer, tem aversão a qualquer coisa que é para ler ou para escrever, não tem memória. Então é aquela criança que você pergunta uma coisa hoje e daqui a pouco você pergunta de novo, ela não sabe. O mais importante é perceber que esses dados, eles são hereditários e genéticos. Então é importante sempre observar se na família você teve um tio, às vezes, que repetiu de ano muitas vezes, né? Ou você já tem esse histórico de dislexia na família. E esses primeiros sintomas, eles são cruciais para o desenvolvimento e, assim, o mais importante, quanto antes a gente tratar, igual você disse, né? 90% dos casos a gente consegue reduzir esses sintomas. Quanto antes, mais rápido é. Agora, é importante a gente falar disso, muitas vezes há um mito em relação à questão da dislexia também, ou por desconhecimento dos pais, e corre-se o risco grande de sempre colocar os rótulos na criança e ela, mesmo ali desde o início dessa vida escolar, já começar a estudar, tendo um rótulo, sendo rotulada muitas vezes de preguiçosa ou de desatenta. Qual é o impacto que isso pode produzir na criança também ao longo dos anos, né? Se alguém não prestou atenção que ela pode estar tendo uma dificuldade a mais e já começa aí com esse estigma? Isso é uma pergunta muito importante, porque assim, na verdade, quando a criança ela começa nesse processo de alfabetização por volta de 6 anos e já tem essa frustração em relação ao mundo da leitura e escrita, ela vai se vendo num fracasso, né? Dentro desse fracasso escolar que a gente chama. E muitas vezes são nomeadas mesmo de preguiçosas. Mas vale lembrar que na dislexia, vamos pensar no cérebro normal, né? Em uma criança típica ou num cérebro típico, essas pessoas usam 3 áreas do cérebro para fazer uma leitura. E na dislexia, essa criança ou esse jovem ou adulto, ele usa apenas uma área, ou seja, ele tem um esforço muito grande para fazer com que as letras virem sons e depois sílabas, palavras e frases. Então, essa conexão para ele fica muito árdua e difícil. E essas crianças, esses adultos também, eles fazem muito esforço para ler, né? E às vezes eles são muito confundidos. Olha, é muito preguiçoso, não lê quase nada. E essas crianças, elas possuem impacto muito, severos e muitas vezes chegam aqui no consultório com quadros já de depressão, né? Ao momento de ler e escrever, começam a chorar, a não querer executar isso, porque para elas é muito esforço. Bom, e como você disse, Sheila, se for diagnosticado
precocemente, é possível, né? Você trabalhar essas questões, a criança desenvolver essas habilidades, pode ter um pouco mais de dificuldade, mas ela pode sim acompanhar a escola, pode, enfim, acompanhar as atividades como os outros colegas, levando em consideração a forma diferente dela lidar com os conteúdos, né? Então, de que forma isso pode ser trabalhado? A gente está falando aqui em poder reverter esses sintomas em até 90%, se isso for diagnosticado logo cedo. De que forma isso é trabalhado para a criança poder acompanhar aí e seguir a sua vida estudantil de uma forma tranquila, que isso não vai acarretar tantos traumas e tantos problemas? Então, na verdade, a gente primeiro faz esse trabalho multiprofissional, né? Então, o trabalho é feito com fonoaudiólogo, com psicopedagogo, com psicólogo, com neuropsicólogo e quem fecha o diagnóstico é o neuropediatra. Então, somos todos essa equipe e a gente ajuda essa criança em todos os viés da vida dela. Então, linguagem, escrita, matemática. Por quê? Como ela tem esse problema de decodificar, ou seja, de entender o código, ela também pode ter uma dificuldade na matemática. Então, nós profissionais vamos trabalhando sempre juntos com os pais, os professores e oferecendo estratégias para que no dia a dia ela consiga lidar com isso. E muitas vezes, Cristiana, de uma forma bem simples, uma brincadeira em casa pode gerar um conhecimento, né? Então, a gente arruma essas estratégias e a criança ela vai lidando com isso no dia a dia muito facilmente, tendo, é claro, o apoio desses profissionais, o apoio dos pais e da escola, que é fundamental. Eu digo que a escola é o ponto-chave para fazer com que essa criança que tenha dislexia tenha sucesso, porque é lá onde a criança passa o maior tempo dentro desse contexto de alfabetização. E é lá que ela precisa ter sucesso. Então, vale aqui algumas dicas de esse professor estar percebendo quais são as habilidades que aquela criança tem. Né? Às vezes é uma música, às vezes é através de uma questão artística. Essa questão que eu ia colocar para você também, Sheila, porque a criança pode ter dificuldade em algumas habilidades, mas tem outras que ela pode ser mais apta, que isso também tem que ser levado em consideração no que ela é melhor dentro da sala de aula, por exemplo, e aproveitar esse potencial para trabalhar os conteúdos também, né? Isso é fundamental, porque às vezes o professor, a escola e até os pais estão muito preocupados somente com essa questão de leitura, escrita e matemática, né? E não conseguem ver além disso. Então, na dislexia é sempre importante que a gente observe além disso. Quais são as habilidades que essa criança possui e você, enquanto pai e professor, pode usar isso. Por exemplo, na sala de aula, ao invés de oferecer um trabalho escrito, ofereça um trabalho oral ou através de uma maquete, né? Isso vai facilitar a criança e vai fazer com que ela crie segurança no ambiente escolar. Sheila, a gente está falando aqui sobre a importância desse suporte tanto da família como da escola, e aí eu pergunto a você, existe alguma legislação específica para garantir esse tipo de assistência a uma criança com dificuldade de aprendizagem ou com mesmo dislexia dentro da sala de aula? Sim. Existe uma lei, se vocês quiserem pesquisar, pode entrar no site da ABD, Associação Brasileira de Dislexia, e lá tem os requisitos básicos que uma criança que tem dislexia tem direito. Então, por exemplo, ela tem direito que uma pessoa leia para ela nesse momento de avaliação, né? Ela tem direito de fazer essa avaliação oral. O que a gente sempre solicita é que os professores busquem isso também, né? Não para facilitar, isso não é uma facilidade, né? A gente apenas faz algumas estratégias para que essa criança consiga se sentir realizada nesse momento de leitura escrita. Importante nesse sentido também os pais terem consciência da existência dessa legislação para cobrar que as escolas também disponibilizem esses recursos para adaptar aí os conteúdos às formas diferenciadas que os alunos apresentam dentro da sala de aula, né? Uma outra questão importante, Sheila, para a gente falar é sobre a confusão que às vezes acontece, né, sobre dislexia e transtorno de déficit de atenção, que também tem aparecido muito em relação a diagnósticos de crianças dentro da escola. Qual é a diferença principal para os pais começarem a prestar atenção nos sintomas e não começarem já confundindo um transtorno com o outro?
Isso acontece muito, né? Essa confusão aí de rótulos. A gente tem que tomar muito cuidado. Primeiro, a dislexia, então, é um transtorno de aprendizagem. E a questão do déficit de atenção é um transtorno do comportamento. Então, muitas vezes, essa criança ela chega no consultório com um diagnóstico do transtorno de déficit de atenção. E, na verdade, a gente vai ver que é uma dislexia. Então, observem sempre se é só a questão do comportamento e se esse comportamento está gerando uma questão ruim no processo de alfabetização ou se é o contrário, né? Porque os dois também podem estar juntos. A gente chama de comorbidade, é o que vem junto. E essencial para isso, Cristiano, é uma avaliação multidisciplinar. Então, essa avaliação é feita com psicólogo, neuropsicólogo, o neuropediatra e a fonoaudióloga também. Muito bem. Eu vou colocar aqui o site da associação, Sheila, já que você mencionou, é importante também os pais e educadores terem acesso a essas informações que estão disponíveis aí na web. Deixa eu aproveitar aqui e tirar rapidamente a imagem da Sheila da tela, para você de casa poder acompanhar também e ver aí o site da Associação Brasileira de Dislexia. O site é dislexia.org.br. Deixa eu abrir aqui para você de casa, você vai acompanhando comigo enquanto eu vou digitando aqui. Sheila, lá dentro também do site o pessoal pode acompanhar e entrar em contato, né, caso tenha essas dúvidas em relação à adaptação aí de currículos, mesmo as escolas podem buscar um auxílio a partir do site, né? Pode sim, Cristiano. Lá tem tudo muito detalhado e assim, o mais importante é que lá tem um grupo de profissionais de fonoaudiólogos. Você vai, depois as pessoas que entrarem vão observar, sempre busque uma fonoaudióloga que seja especialista em dislexia. Isso também faz um grande diferencial para o tratamento. E lá eles possuem uma barra onde tem todas essas profissionais. Muito bacana. Estou mostrando aqui o site enquanto você conversa com a gente. Aproveitando então, vamos lá, que aqui é tudo muito dinâmico. Sheila, eu vou tirar agora o site da tela e vou voltar com a sua imagem aqui em tela cheia para a gente continuar o nosso bate-papo. E eu quero perguntar para você, enquanto eu faço isso aqui, Sheila, em relação à dislexia, não só em crianças, mas nos adultos, né? A gente sabe que é uma geração aí, ou mais de uma geração, na verdade, de adultos passaram pela escola com esses rótulos que a gente falava. Após a pessoa já ter passado por um tempo sem ter um diagnóstico correto, é possível reverter? É possível ainda buscar um tratamento que vai ajudá-la a ter menos dificuldade de aprendizagem? Sim, sempre é possível, Cristiano. A gente sempre solicita que essas pessoas busquem auxílio e que o que acontece geralmente é quando nós aqui, terapeutas, estamos realizando uma avaliação nessa criança, a gente descobre os pais, na verdade, né? Muitas vezes, como você disse, é uma coisa hereditária, né? Isso, é uma coisa hereditária e genética. Então, muitas vezes, durante o processo de avaliação, a gente vai pontuando algumas coisas e os pais, por exemplo, às vezes o pai ou a mãe vai dizendo: nossa, eu sou assim, eu sou assim. E aí a gente consegue encontrar da onde veio, né? E assim, independente da idade, são estratégias que nós, profissionais reabilitadores, oferecemos para que esse momento de leitura escrita e cálculos numéricos fiquem mais amenos. Então, assim, independente da idade, vale buscar o tratamento. Muito bacana. Bom, acho que o recado está dado, o nosso tempo aqui já está chegando ao fim. Então, Sheila Leal, psicopedagoga, especialista em dislexia, muito obrigado por ter conversado conosco, esclarecido tantas dúvidas tão comuns aí que eu tenho certeza que muita gente ainda tinha do outro lado da tela. Com certeza a gente ajudou aí, esperamos ajudar ainda mais. Obrigado, Sheila. Obrigada a você, um grande abraço e não deixe de procurar ajuda. É isso aí. Um grande aí. abraço. Obrigada. Valeu, até tchau. mais. Tchau, tchau. Até. Tchau. Lembrando então que o site para você de casa que quer buscar informações é dislexia.org.br. Não esqueça, o endereço está aqui embaixo, então você pode acessar e buscar todas as informações. E o dia de elegermos os novos prefeitos e vereadores está chegando. Em 2 de outubro de 2016, mais de 140 milhões de eleitores brasileiros irão às urnas. Por isso, até o dia da votação, todos nós, cidadãos, temos o direito e o dever de investigar as propostas dos candidatos. E você aí, já começou a fazer isso? Então fique ligado, daqui a pouco a gente volta com Conexão Futura para falar sobre participação política e eu espero você. Até já!